Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Sportcast, onde o esporte une e a rivalidade faz história. Aqui esse é o guia semanal sobre esporte, não é mesmo? Vamos falar muito sobre esporte, vamos ter todos os tipos de modalidade para você que gosta de esporte, já pratica algum tipo de esporte, para você que já pratica ou quer praticar alguma modalidade. Aqui esse é o guia semanal para você ficar por dentro de todas as modalidades possíveis aí que a gente vai trazer. Não podemos deixar de nos apresentar, para quem não nos conhece, eu sou o Vitor Brogni, esse aqui é o meu amigo Leonardo Meca. Mais conhecido como Meca do que como Leonardo. É isso aí. É o slogan. Aos poucos vai conhecer como Mega, vai ser o slogan. Mas também pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no TikTok, obviamente no YouTube e no Spotify com os vídeos na íntegra, né? E os vídeos curtos aí no TikTok e no Instagram. Então você pode nos acompanhar aí no @sportcast.podcast. Temos também que agradecer nossos primeiros patrocinadores, né mesmo, Meca? Sem dúvida. Nossos patrocinadores aqui, nós temos hoje a Sede Studio, a casa da Sede Studio é a casa do Sportcast, onde a gente vai gravar todos os conteúdos aí na íntegra, os vídeos na íntegra para você poder acompanhar, você que quer gravar o seu conteúdo, você que quer fazer um podcast, aqui é o lugar certo. Você vai ter toda a estrutura aí técnica possível para fazer essa gravação. E nós temos também a nossa agência de marketing, a agência Vogue, que cuida de toda a parte de redes sociais, eles que vão estar fazendo os cortes, eles que estão subindo os vídeos no YouTube, no Spotify, estão cuidando todas das redes sociais. Então você que quer, por exemplo, fazer a sua identidade visual da sua empresa, sua marca, site, tráfego pago, desde as mídias mais tradicionais, né, como folder, aqueles flyers, rótulos, é tudo com eles lá na agência Vogue. Vocês podem encontrar eles lá na agência Vogue, @agência Vogue. E o SED eu esqueci do Instagram deles, @complexosed. Bora lá, vamos conversar então hoje. Nós temos aqui um convidado, né? Um convidado é Maurício. Aí, Maurício, seja bem-vindo, Maurício. Tu vai contar um pouco pra nós, Maurício. Seja bem-vindo, obrigado pela tua disponibilidade aí de vir. Imagina. E é um prazer ter você aqui conosco. Só um pouquinho. Galera, vocês já se imaginaram num palco de sunga ou de bermuda mostrando o shape? É exatamente por isso que a gente trouxe ele. O Maurício é meu amigo de longa data aí, conhecemos há um bom tempo, e ele não é nada mais, nada menos do que um atleta profissional de bodybuilding. Então, tá contigo a bola, Maurício. Conta um pouco mais quem é Maurício Marozin, filho, e conta a tua jornada pra gente aí. Isso aí. Então, primeiramente, eu que queria agradecer pelo convite. Nunca me imaginei indo num podcast. Eu acho muito da hora essa ideia para poder falar um pouquinho sobre, porque, como a gente estava comentando antes, é meio que uma bolha, né? Esse negócio, assim, da minha galera aí, do fisiculturismo, de quem compete. E muitas vezes a gente não sabe que muita gente de fora não tem ideia do que acontece, como é que funciona. Então, achei legal o convite para poder falar um pouquinho sobre, né? Então, tu falou, Maurício, atleta profissional de fisiculturismo, seria meu sonho. Realmente, um dia quero virar profissional, se me for possível, né? Mas ainda tô na caminhada aí no começo do amador, então tem um caminho pela frente. Mas o amador que já é uma responsa, né, cara? Sim. Subir, botar o shape ali mesmo que amadoramente falando, até eu imaginava que era profissional, porque olhando pelo teu Instagram, assim... Mas, cara, eu te acompanho há bastante tempo, já vejo teu trabalho e, cara, eu admiro muito, assim, porque, obviamente, sem nem querer comparar a jornada aqui, esse trabalho do desenvolver o corpo, de fazer dieta, é um trabalho que tu vai... A gente já falou isso em alguns outros episódios, mas, de qualquer forma, tu vai sempre se aprendendo a lidar consigo mesmo, né? Então, uma evolução constante é um puta exemplo positivo de como é esse esporte. Show de bola. Maurício, conta pra nós um pouco do teu currículo, vamos dizer assim, né? Como tu chegou nessa modalidade, nesse esporte, o que te atraiu, né? E como fez tu virar agora essa meta aí de daqui a pouco chegar no profissional. Sim. Não, tá certo. Então, sobre o meu currículo, eu sou educador físico, né? Eu me formei faz 2 anos atrás. E além de ser formado, já fazem mais de 7 anos que eu trabalho na área, né? Que desde que eu comecei na faculdade eu já fui procurar por trabalho na área, estágio em academia e tudo mais, né? Só que eu comecei no esporte, digamos assim, com 14 anos que eu conheci a musculação, que eu comecei a treinar
E desde novinho lá, quando eu comecei, eu vi que, digamos que o meu corpo ele já se desenvolvia com uma certa facilidade, um pouco mais rápido assim do que a média. Pois é, cara, assim. eu lembro, eu sempre te conheci no shape. Faz uns 10 anos que a gente se conhece, eu acho que tu tá sempre no shape, cara. Assim. Bom saber que tem essa impressão. Não, é que eu comecei bem cedo a treinar, né? Com 14, que nem eu te falei, desde o começo eu já desenvolvia bem rápido. Eu comecei mais porque eu não tava muito satisfeito com o meu corpo, assim. Era meio que aquele magro com a barriguinha, sabe? Aí queria dar uma mudada, mas não tinha nem noção de onde que eu tava me metendo, né? Aí, como eu te falei, eu comecei a desenvolver rápido logo no começo, daí fui começando a me interessar cada vez mais, né? Sobre o treino, tentar entender um pouquinho mais sobre o que fazer para tal grupo, como poder estar melhorando. Porque conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui ficando mais interessado no que fazer para ficar melhor ainda, né? Aí nisso começo a entender que precisa cuidar também da alimentação, daí começo a cuidar um pouco disso, até que procuro um profissional para me auxiliar nessa parte. Então eu comecei a treinar, né, com os 14, fui me desenvolvendo, daí quando eu tava ali pelos 17, 18, que eu comecei, além de treinar, também fazer o acompanhamento com uma nutricionista, né, esportiva. Então, desde essa idade aí que eu já levo esse estilo de vida e fui me interessando por causa disso, né? Legal. E essa questão que tu falaste de que houve um desenvolvimento rápido, foi porque tu botou foco naquilo ali e desenvolveu rapidamente, ou porque tu acha que tem alguma coisa no teu metabolismo que favoreceu, alguma coisa nesse sentido? Então, essa questão aí de desenvolver um pouco mais rápido tá ligado com uma questão genética. Que tem determinados tipos de físico, determinados tipos de genética para metabolismos diferentes. Tem gente que tem mais facilidade para desenvolver mais massa magra, tem gente que tem mais facilidade em emagrecer, mas para ganhar peso e construir massa nem tanto. Aí digamos que a minha genética auxiliou. Ela auxiliou nesse desenvolvimento mais rápido. Sim. Tem um pouco disso. No começo eu nem sabia, né? Que tinha tudo isso. Exato. Assim como tu não sabia, a gente procura até fazer essas perguntas, às vezes parecem básicas, né? A gente gostaria de trazer realmente essa questão, porque a pessoa, foi desenvolvimento rápido, mas por quê? Porque houve só foco ou foi realmente o metabolismo que auxilia? Não, com certeza tem o foco, porque não adianta nada ter a genética, mas não fazer focar, o que tem que fazer, né? Exato. Não treinar bem, não se alimentar bem e tudo mais, né? Mas quando você é muito novo, que nem eu falei quando eu comecei a treinar com 14, e quando tu começa a dar os primeiros estímulos é onde a evolução mais rápida ela acontece, porque é tudo estímulo muito novo, o corpo tem que ir gerando adaptações, então sempre no começo tem esse desenvolvimento mais acelerado. Até porque o corpo ainda está se desenvolvendo nessa fase, né? Então realmente o metabolismo está a 1000, então auxilia também, né? Isso, exatamente. Digamos que é meio que uma fase ideal para começar. Vai pegar aquele boom ali do crescimento da adolescência ali, aí já cresce musculatura e já vai construindo junto. Exatamente. Daí é isso, eu sempre levei esse estilo de vida desde novo, tipo, sempre gostei de cuidar como se eu fosse um atleta, mas eu ainda nem pensava em competir, nem tinha ideia como que funcionava, mas quando saía, tava sempre com uma marmitinha por aí, evitava bebida alcoólica e tudo mais, quando eu fui tomando consciência do que precisava ser feito, né? Fazia uma refeição livre lá a cada 2 semanas, tipo, coisas que nem precisava, porque eu não ia competir, não tinha interesse, mas era já tinha. Shape ali, pra manter. E acabou virando o tal do estilo de vida, sabe? Legal, cara. Daí foram todos esses anos, daí vão fazer 2 anos, né? No começo do ano passado que eu fui decidir de fato competir, me preparar para competir pela primeira vez. Tá, legal. Além de falar sobre competição, eu queria que tu explicasse pra galera como é que funciona assim, a competição do fisiculturismo. Porque a gente sabe que tem os grandes campeonatos e tal, mas como é que é a jornada para chegar até lá? Tem que começar, por exemplo, num campeonato regional? Quais são as categorias? Dá um geral pra gente de como funciona o esporte. Entendi. Então, basicamente, acho que eu vou
começar explicando como é que funcionam as categorias, né? Que tem diferentes categorias para diferentes tipos de físico, né? Ali no fisiculturismo, tanto na parte das categorias femininas quanto masculinas. A categoria que eu compito, por exemplo, que é a Men's Physique, que é essa categoria da bermuda, que muitos dizem que é uma categoria de entrada, assim, no fisiculturismo, porque é um físico, digamos que mais... Não que seja fácil, né? Porque toda categoria é difícil, mas um físico mais alcançável, assim, perto dos físicos de outras categorias que são físicos mais volumosos em tamanho, porque a Men's Physique, ela chegou como se fosse para ser o físico de praia, sabe? Mais estético, não tão volumoso, mas bem condicionado, bem definido. Aí, que nem eu falei, diferentes categorias, diferentes padrões de físico, né? Daí a Men's Physique tem esse padrão não tão volumoso, daí preza pelo V-shape, que a gente chama, né? Que são costas largas, ombros largos e um peitoral mais cheio. Daí é mais ou menos esse o físico dessa categoria. Daí tem a Classic Physique, por exemplo, que é a categoria que está mais no hype, assim, no momento, mais famosa, que é a do Sebum. Acho que talvez muita gente que também não é de dentro da bolha já tenha ouvido falar dele ou conhece, né? Que já é um físico um pouco mais evoluído em volume, em tamanho, tanto que eles já não usam mais a bermuda, usam a sunga, né? Para valorizar mais as pernas também. Um pouco, é como se fosse um Men's Physique, só que de sunga, né? Porque é aquele padrão com umas linhas mais definidas, que nem eu te falei, de ombros largos, costas largas e perna também, um físico em X que chamam. Aí é outro tipo de categoria e outro tipo de físico, né? Aí depois da Classic Physique tem, digamos que é a Open, que é uma categoria que não tem limite de peso, porque a Classic Physique tem um peso a ser batido por altura. A Men's Physique no amador ainda não tem, mas no profissional eu sei que já vai começar a ter também. E a Open, que são os pesos pesados, que competem acima de 100 quilos e, que nem eu te falei, não tem peso a ser batido, que aí são os caras com maior volume muscular de todos, que é aquela coisa que... exatamente, dessa galera aí. O Ronnie Coleman, o Jay Cutler, que é um pessoal mais da old school, assim, né? Hoje, na categoria Open, que teve o Mr. Olympia, o campeão é o Samson Dauda. Não sei se tu chegou a ouvir falar desse nome. Tem o brasileiro que é o Rafael Brandão. Sim. Isso, o Rafael Brandão é o brasileiro, é da Open. Daí tem basicamente essas categorias. Tem a Men's Physique, a Classic Physique e a Open. Cara, ano passado até eu cheguei a acompanhar assim por Instagram a questão da Men's ali, tinha o Kaique e tal, que treina. Tipo, a Men's eu acho que ela é, pelo que eu lembro de ter olhado assim, ela é a mais variável, talvez, de tipo, como achar um ganhador, porque dizem que muda muito. Tipo, ano passado eu falava que assim, pô, o Kaique ia chegar e ia levar tudo. Ele chegou, acho que não pegou nem top 3. Aí agora ele tá na Classic, tipo, subiu de categoria e tá um monstro, assim. A Men's tem esse... Acho que essa característica dela meio que vai alterando, assim, também. Não tem meio que uma regra tão rígida, talvez, de avaliação. Pois principalmente ali no profissional, muita gente sempre acaba zoando um pouco disso da categoria, que não tem um padrão, que ninguém sabe o que os árbitros querem, porque tá sempre mudando os campeões do Mr. Olympia e outros campeonatos profissionais, né? Aí quando muita gente acha que entendeu o que eles querem, acaba mudando o padrão. Agora que começou a ter, parece que uma dinastia, assim, porque o campeão do Mr. Olympia, que é o maior campeonato profissional do mundo, como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo, ele ganhou no ano passado e ganhou esse ano também, da Men's Physique, né? Foi o mesmo esses últimos 2 anos. Daí agora parece que tá tendo um padrão mais definido. Mas se não, era mais ou menos isso mesmo, sabe? Difícil de entender. Sim, legal. E essas categorias que tu explicou, essas categorias, existe uma evolução para ir atingindo outras categorias, ou tu fixa na tua categoria e tu trabalha só naquela categoria? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tipo, uma evolução uma do evolução físico no sentido que nem tu falou. Tu tem de repente um físico menos volumoso, mas para chegar... existe uma meta para atingir esse físico mais volumoso para estar nessa categoria? Ou tu trabalha só na tua categoria? Tu compete só na tua categoria? Entendi. Então, isso vai do interesse assim do atleta. Eu quero ser atleta da Men's Physique, eu quero ser atleta da Classic Physique, quero ser da Open. E também, assim, tem essa questão que a gente falou antes da genética, que também está um pouco relacionada às categorias.
sim. Também é esse caso que tu falou do Kaique e tudo mais, que digamos que tem gente que tem uma linha que a gente chama do físico, o formato do físico e a genética que favorece mais para ele ir bem na Men's Physique. Aí tem gente que nasce com uma linha que é mais favorável para Classic Physique. Tem gente que é para 212, que é uma outra categoria que tem no profissional, que eu esqueci de falar antes, que ela tá entre o Classic Physique e o Open. Tem a 212, que é 212 libras no caso, que essa tem peso a ser batido, que os atletas competem até 96 quilos. Daí geralmente são os atletas com uma estatura mais baixa, na faixa de 1,60 a 1,70 no máximo. Já é um cara mais alto para 212, daí que nem eu te falei, tem os tipos de genética e padrões físicos que se desenvolvem melhor em cada categoria. Aí no caso eu lembrei do Kaique que tu falou, porque ele não estava mais conseguindo se sair bem na Men's Physique, porque a linha dele e o físico dele, na verdade, ele tem uma genética melhor para Classic, sabe? Sim. Tu falou que ele trocou, né? Daí ele acabou trocando para Classic. Isso, daí tem essa questão. Só querer atingir aquele volume todo, mas isso, tem que ter o metabolismo. E tem que estar dentro, também. isso, dentro do padrão. Tu fala assim, pô, tu tem um peso, né, cara? Mas os caras, por exemplo, o Dino ali, os caras têm 107, 105, 104 quilos e eles competem com quanto? Com 98, tu falou? Depende da categoria, óbvio. Depende da categoria. Da altura. Isso, porque assim, por exemplo, na Classic Physique tem que ter um peso a ser batido para poder competir. Aí esse peso é individual conforme a altura que tu tem. Por exemplo, tu tem 1,80, tu tem que bater tantos quilos para poder competir. Tu tem 1,70 e pouco, já é outro peso. Uma faixa de peso. Isso, exatamente. Meio que uma relação ali. Porque isso é uma curiosidade, assim. Como é que é... tu que fez isso já e foi pro palco e tal. Como é que é, tipo assim, a preparação para um evento? Tipo, tu tem que subir de peso tanto tempo, tem que perder peso tanto tempo, tem que definir. Conta pra nós como é que é isso. Tá, então basicamente como é que funciona uma preparação para um campeonato, né? Tem diferentes fases, né? Tem o período do off-season, que a gente chama, que é a fase de booking, que é o que tu me falou que estava fazendo antes de se lesionar, né? Que é o período que o atleta tira para desenvolver o máximo de massa magra possível, daí a dieta e os treinos são voltados para isso, para ganho de peso e aumento de volume muscular. E esse é o período mais longo assim da preparação, porque digamos que precisa de mais tempo para te construir massa magra do que depois para lapidar, né? Aí tem essa fase do off, que o atleta ele constrói essa massa, que daí depois, na troca de fase, que é a preparação de fato para o campeonato, que é o pré-contest, que a gente chama, que também é chamado de cutting, que aí tem a dieta que é voltada para a definição muscular, que é para ele lapidar esse físico que ele construiu no bulking. Aí a dieta é para definição, para melhora do condicionamento da pele, para o atleta ficar seco para subir no palco, né? Daí tem essas fases. Tem uma meta, assim, de percentual de gordura para uma competição. Tipo, eu não faço ideia. Tipo, porque é difícil pra caramba chegar naquela definição da pele grudada ali, né? Então, aí que tá. É muito subjetivo isso aí. A gente não se apega em medidas de percentual de gordura, medida de perímetro das musculaturas e tudo mais, porque o árbitro não vai estar vendo isso, né? Então... Muito mais tipo, como tá apresentando o shape ali. Exatamente, é mais visual. Legal. Então, assim, tanto as avaliações dos atletas, geralmente eles não fazem essa avaliação de medir o percentual de gordura, as medidas do físico. Ele faz um vídeo que ele manda para o treinador fazendo as poses e também checando a grossura e como é que tá a qualidade da pele, porque é nisso que vai sendo medido os percentuais para fazer os ajustes na dieta e no treino para chegar nesse padrão. Daí, o que tu me pediu que precisa atingir, qual que é a meta? O fisiculturismo, os árbitros, eles avaliam basicamente volume muscular, condicionamento e definição, que é essa questão ali. Isso, é volume, condicionamento e proporção, simetria. Entendi. Entendeu? É em cima disso que eles avaliam. Então, tu tem que estar bem condicionado, com a pele bem fina e seco para aparentar a musculatura. Tem que estar com esse volume muscular, que conta também na avaliação, e também com essa simetria, ter, digamos que o físico bem
harmonioso e bem construído dentro daquele padrão de física que eles querem na categoria, entendeu? Que loucura, cara. E me diz uma coisa, normalmente a avaliação é feita por árbitros que praticam ou que só sabem das regras? Como é que funciona essa parte de arbitragem? Então, a arbitragem, para ser bem sincero, eu não entendo muito como é que funciona, que eu nunca estudei muito acerca disso, né? Sim. Mas no campeonato, quando tu é. tá lá no palco, tem uma mesa que tem os árbitros que estão lá avaliando. Eu não lembro de cabeça até quantos árbitros que tem, sabe? Porque eles estão avaliando lá o físico e é todo um sistema de pontuação. Eles não vão pontuando o que tu tá bem e tudo mais. Na verdade, eles vão descontando os pontos em cima dos pontos fracos que tu tem no físico, sabe? Aí cada um desses árbitros, eles dão as notas em cima do que eles avaliaram, daí rola uma média assim para ir definindo as posições, Legal, entendeu? legal. É porque, na verdade, a arbitragem tem que ter, no mínimo, Tem, conhecimento, com né? Tem. Não, isso sim, deve ter todo um Sim, regramento. eles entendem o que a categoria pede para eles avaliarem e também tem as regras de como fazer a avaliação, né? Porque senão tudo fica mais. muito subjetivo, né? Se é Sim. só visual, né? O foco é visual, Isso fica daí, muito subjetivo. daí o campeonato, como é que funciona? Tem as poses obrigatórias de cada categoria para o pessoal entender como que é Sim. avaliado, né? Que, por exemplo, na federação que eu competi, na IFBB, na minha categoria, na Men's Physique, tem o quarto de voltas, que é obrigatório, que é uma pose de frente, de lado, uma de costas, outra de lado e perfil de frente de novo. Aí os atletas ficam todos alinhados, lado a lado, aí os árbitros, eles chamam a pose, daí cada atleta arma a mesma pose, daí eles ficam avaliando esses pontos, sabe? E dando as pontuações para depois fazer os comparativos. Cara, e na tua opinião, assim, de quem vive isso na prática? Eu sei que tem o fator genético aí no meio, mas, cara, eu acompanho a tua dieta de vez em quando que eu fico eu até te respondo várias vezes, falo, cara, tu faz 5, 6 mil calorias a dia, velho. Tipo, é um absurdo, assim. Me conta, pra ti é mais difícil construir ou lapidar? Construir, acho que é mais difícil. Cara, se tu quer saber, assim, a fase da preparação, que é a mais Porque, difícil... assim, tem gente, por questões genéticas, que tem que comer muito pra conseguir construir por causa, tipo, ter um metabolismo muito acelerado. Eu já não, tipo, eu quando fiz aquele book que eu subi 10 quilos, eu tava comendo 2.900 calorias dia, tipo, tava comendo quase metade do que tu tava comendo e, tipo, não cheguei talvez nem perto do teu shape. Então, essa é a relação, assim, tipo, o que pra ti, como atleta, é mais difícil fazer? Entendi. Olha, pra mim, a parte mais difícil da preparação, na verdade, é essa fase do pré-contest, né? Que é depois desse período de off-season, que a dieta é mais calórica, que nem você falou que eu tava comendo cerca de 6 mil calorias para poder ganhar peso e botar esse volume, né? Mas para mim a fase mais difícil com certeza é essa do pré-contest, onde a dieta começa a ficar mais restritiva, que aí, cara, quando o carboidrato fica muito baixo, acho que tu deve saber o que acontece, sabe? Em questão de humor, disposição, energia. Uma tilápia lá direto, tilápia e arroz, assim, uma coisa muito punk. Pra mim a fase mais difícil é essa fase do pré-contest, principalmente nas últimas semanas, porque o carboidrato fica muito restritivo, tu fica se sentindo cansado o dia todo, mal-humorado, fica difícil para interagir com as pessoas. E é ruim também porque tem que subir o cardio, né? Pra ir baixando ali, exatamente. definindo. Daí, tipo, todo dia tem que fazer exatamente a mesma coisa, nos mesmos horários e muitas restrições. Para mim, essa é a fase mais difícil, com certeza. Porque no outro período ali, que é a fase do off-season, de construção, a dieta é muito mais flexível, tem muito mais comida, tu não fica passando fome, mal-humorado. Eu vi que tu comia um sorvete e 2 Macs, assim, uma janta, assim, cara, ficava, porra, isso é uma coisa, parece interessante, né? Tem os momentos e momentos, né? Sim, legal. E como é que é hoje, por exemplo, hoje tu trabalha profissionalmente com isso, como é que é hoje tua parte profissional? Então, a minha parte profissional... como eu te falei para vocês antes que eu comecei a trabalhar na área fazem 7 anos já, desde que eu entrei na faculdade. Eu trabalho nessa academia em Marau, vai fazer esse tempo aí de 7 anos. Trabalho na FIT, treinamento personalizado. Trabalho junto com o Conrado, que hoje é o meu sócio, que inclusive ele que é o meu preparador para os campeonatos. A gente começou a trabalhar junto, daí... Eu sempre tive essa vontade de competir e tudo mais, daí ele sabe disso, daí
um dia a gente pensou em fazer esse experimento. Ele nunca preparou ninguém para competir, eu nunca tinha competido também. A gente fez a primeira preparação e deu certo, né? Que legal. Daí, enfim, da minha parte profissional, né? Eu trabalho junto com o Conrado nessa academia lá em Marau, fazem 7 anos já. E a gente acabou virando sócio, então a gente vai abrir essa academia nova pro começo do ano que vem. Que legal. A Fit One. Tá Muito por bom. vir aí. Vai ser... Bom, desde já desejamos sucesso. Muito Ali obrigado. Vai ser uma academia de profissionais, né, cara? Vamos botar um universo aqui favorável. Não, isso aí vai ser bem interessante, bem diferente. Essa academia que a gente trabalha agora, ela é num sistema personalizado, então é mais fechado, assim. A gente trabalha com até 5 alunos por horário, não trabalha com ficha de treino, é como se fosse um personal mesmo, assim, por hora. Aí a academia que a gente vai abrir, o espaço novo, já é diferente, é num espaço maior, de frequência coletiva, como a maioria das academias, né? Legal. Daí vai ser nesse diferente formato. Cara... Daí tem isso, eu tenho as academias, né? Também tô fazendo o trabalho de consultoria online, né? Cuido da parte do treino e da dieta, em cima do meu conhecimento teórico, também tento passar um pouco do que eu aprendi nas preparações. Legal. Muito bom, cara. Eu te acompanho há um bom tempo, eu gosto muito de acompanhar teu conteúdo ali, tanto de atleta quanto de educativo, assim, porque tem uma pegada bem legal. E, por curiosidade, assim, eu vou fazer uma polêmica, né? Essa é a pergunta polêmica, sempre Polêmica tem uma tem que polêmica. ter, né? Tem que ter uma polêmica. Hoje tu compete natural. Ou não, tipo, pro teu nível de shape já tem que, tipo, tá harmonizado ou consegue ir natural bem? Como é? Tipo, porque isso é um mito, né, cara? A galera tem uma cortina de fumaça, digamos assim, que, nossa, cara de academia, meu Deus, tá sempre harmonizado. Não sei o que, cara, tem e não tem, né? Tipo, tem meio termo aí, tipo... Então, conta pra nós, assim, atualmente, se, tipo, tu consegue competir natural ou não, sei lá. Eu sei que isso é uma pergunta mais para um médico, talvez, mas tipo, quando e por que talvez uma pessoa deveria pensar em harmonizar ou não? Tipo, conta para nós sobre isso também. Entendi. Então, primeiro de tudo, eu compito não é de forma natural, né? Tem todo um acompanhamento médico por trás, né? Para cuidar da questão da saúde, dos exames, como é que tá a parte de coração... e exames de sangue também para poder fazer os protocolos da preparação. Até existem as categorias que são de federações, as federações que são naturais, né? Que tem até o doping, que só pode competir de fato atletas naturais, não hormonizados. Mas no meu caso, não. A categoria que eu competi, a IFBB, já competi pela NPC também, eu competi hormonizado, né? Com acompanhamento e tudo mais. Tem os atletas naturais que vão competir de forma natural, mas para chegar num nível competitivo mesmo, daí já é mais difícil, né? Esse é o ponto, eu acho que é um bom ponto de corte aqui pra galera que tá ouvindo, que é justamente assim, cara, tu tá virando um atleta profissional, né? Tu já tá lá tu já tá na hierarquia de quem precisa fazer isso por causa que é profissional. Porque o problema não é esse, né, cara? O problema é a galera que, tipo... discriminado, né? Exatamente. Daí se acha que o hormônio vai fazer tudo. E, tipo... Daí começa a viajar e entra na pilha. Daí, nossa, fica grande. Cara, beleza. O tipo que tá usando também, né? Não, mas eu vou te falar agora, respondendo a outra pergunta que tu fez, né? Quando que se deve usar e pra quê? Cara, se eu não tivesse competindo, eu não faria uso dos recursos, sabe? Até porque não precisa para colocar um físico legal, entendeu? Sim. Um físico estético, definido, volumoso. Porque eu só comecei a buscar pelo acompanhamento na parte do recurso ergogênico quando eu fui começar a competir. Porque todos esses anos, antes disso, eu coloquei físicos muito bons de forma natural, sabe? Sim. Daí seria nesse caso, só se por acaso eu fosse competir... Se tu quer levar isso à frente, sabe? Como profissionalismo, de competição mesmo. Isso, ou também tem o caso de reposição hormonal, né? Sim. Porque, por exemplo, ainda mais pro pessoal mais velho, né? Que chega numa faixa etária onde a produção natural de testosterona fica muito baixa, né? Daí, para ter uma boa qualidade de vida, precisa manter
os níveis dentro do padrão faixa necessário. padrão, né? Aí, nesse caso também Sim. é interessante, sabe? Sim, legal. Muito bom, cara. Vamos aproveitar, tu falou que hoje tu tem academia e tá abrindo uma segunda, vamos aproveitar, dar os canais de comunicação ou o endereço, enfim, para o pessoal também conhecer, de repente, o teu trabalho lá na tua academia, né? Claro. O pessoal pode me seguir no meu Instagram, que eu falo bastante sobre a academia, que é m_marozin. E assim, a academia que eu trabalho agora, a gente não tem o Instagram. Uhum. Então, por isso que eu Não, digo dá que eu o sempre falo endereço. sobre ela lá, mas a academia nova que a gente está construindo vai abrir, tem o Instagram dela, Beleza, pode que é ir. a Fit One. Deixa eu só olhar como que tá o arroba dela, que arroba faz dela. pouco que eu criei o Insta, daí eu não me lembro. Olha aí, ó, galera. Mas é... Ligado. Podcast lançando empreendimentos aqui ao vivaço. Só, ao vivo. vivaço. Não, mas é fit1.academia. Se pesquisar lá no Instagram, Já tudo encontra. assim, vai encontrar. E hoje atual, onde é que é o endereço dela? Então, é lá em Marau, né? Uhum. Lá em Marau, Cara, eu vou te falar que o endereço da rua eu não vou lembrar de cabeça. Não, mas depois a gente bota lá na descrição. Lá, Mas bem ela tranquilo. é em frente ao CFC Duna, na Bento. Quem é de Marau Já vai conhece, saber. né? Vai ver show que não de tem bola. erro. Muito Aham. Show de bola. Tem um diferencial teu, profissional, que tu leva pro teu dia a dia, que tu leva, por exemplo, na hora da competição? Tem alguma coisa que é um diferencial teu, da tua pessoa, que tu acha que tu leva isso na hora da preparação ou na hora de tu atender um aluno, enfim? Então, tem sim, cara. Posso dizer que muita coisa que eu aprendi na preparação como atleta eu acabo transferindo para a vida profissional e também no trato com as pessoas e diversas outras áreas da vida, que é questão de disciplina e seriedade, porque dentro de uma preparação para o campeonato, se o cara não é disciplinado, ele não consegue fazer tudo que tem que fazer, porque é todo dia, tudo no mesmo horário, muito regrado, muita coisa que tem que acabar se abdicando, e exige uma dedicação, assim, ó, que o atleta de fisiculturismo, acho que não querendo menosprezar qualquer outra modalidade, porque eu sei que nenhuma modalidade esportiva é fácil, mas eu acho que é o cara mais dedicado de todos, porque é 24 horas, sabe? Sim. Tu sai do treino, mas tem todo outro dia que tem que cuidar, a parte da dieta, em tudo que envolve, sabe? Então isso tu acaba direcionando para outras áreas da vida, essa disciplina no trabalho, porque é todo um estilo de vida. O Cariani falava, né, que o fisiculturista ele carrega o troféu no corpo. É o único esporte que, tipo, o troféu é o que tu apresenta. Tipo, Exatamente. tu não é que nem qualquer outro que tu vai lá, tu ganha, tu compete e ganha. Tipo, o bodybuilder não, ele tá com o shape que é o troféu dele. Se o shape estiver muito bom, a tendência é ele ganhar o troféu do campeonato. Mas, tipo, é aparente o resultado, o trabalho que tu faz, ele aparece todo dia. E eu acho que, cara, eu vou te dizer, assim, a minha namorada tem uma disciplina absurdamente mais forte que a minha, assim, e eu te acompanhando, cara, é muito foda. Tipo, é muito difícil, cara. Cara, eu te vi fazendo cardio 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, assim. Eu falo, meu Deus, cara. Aí comer, levantar. Tipo, eu admiro muito, assim, quem consegue chegar nesse nível, porque literalmente tu se encaixa naquilo ali. Tipo, tu tem que se encaixar numa rotina robotizada, praticamente. Como é que é, aproveitando até esse gancho, como é que é o teu dia a dia profissional, assim? E profissional e acaba sendo pessoal, né? Tem uma rotina de treino durante o dia, como é que é essa rotina? Sim. Então, vou falar, eu acho que um pouco como é que funciona uma rotina dentro da preparação. Isso. Já para o pessoal entender, né, como é que funciona, por que é tão difícil e tudo mais. Então, basicamente, quando eu estou em preparação, principalmente no pré-contest, né, que é a fase mais de finalização, tem que acordar cedo, cara, para conseguir fazer tudo o que tem que fazer. Então, por isso que tu falou do cardio às 4h30, 5h. Porque dependendo, tem dias que eu começo a trabalhar às 6 da manhã, né? Daí tem que fazer 2 cardios no dia. Então já tenho que acordar às 5 para fazer o primeiro cardio. Daí faço a primeira refeição, vou trabalhar. Daí sempre às 10 da manhã faço treino de musculação. Depois do treino já faço o segundo cardio. Daí vou para casa, almoço. Daí eu volto a trabalhar de tarde, só que antes de começar a trabalhar eu faço um segundo treino para outros grupos que precisam ser feitos também. Aí volto a trabalhar, daí tem que estar sempre com as marmitas, né, para fazer o lanche da tarde. Aí depois do trabalho faço as outras
outras refeições que tem no final da noite, né? E dorme cedo pra repetir tudo de novo. Uma rotina entendeu? de É uma quase, rotina quase puxada, 4 treinos né? por dia, se for Isso. 2 cardio, uma musculação forte e uma pra detalhes. assim. Daí também tem que fazer trabalho de mobilidade, então tinha esquecido dessa questão, que é o cardio. Daí tem dias que eu tô mais tranquilo de manhã, que tem dias que o horário de manhã começa mais tarde de trabalho. Daí também faço esse treino de mobilidade. Aí também eu tenho o treino das poses, que depois da musculação sempre faço treino de pose também. E aí tem os horários de trabalho também, né? Na academia. Tranquilamente, tipo, 4 a 5, 6 horas por dia pra isso, né? Do dia pra treinar, assim, tipo, fora dieta, fora... Caramba, cara. eu fico mais tempo na academia do que em casa, com certeza. Isso é certo. Porque além dos treinos, da preparação, eu também tô trabalhando, né? Sim. Direto. Né? Daqui a Atendendo pouco os tá alunos botando lá. até o colchão na academia lá. Fica ali. Muito Tu bom. consegue resumir a tua área, vamos dizer assim, da modalidade, enfim, ou a tua área, numa frase? Consegue colocar numa frase que, sei lá, que seja uma de palavra, uma assim. palavra, enfim, que... Olha, tá aí uma pergunta, uma excelente pergunta que eu nunca tinha Parado pra pra pensar nesse sentido, né? Mas com certeza, se eu for querer pôr dentro de uma frase, o fisiculturismo é estilo de vida, né? Porque verdade. acaba sendo, Verdade. não adianta. Tem que ser um estilo de vida mesmo, pra aguentar essa rotina Bah, tá toda louco. pesada, assim, né? Não, é que pra ir pro lado do palco, pra ir pro lado do profissional, cara, não tem o que fazer, né? Tipo, Não até, como tu falou, cara, a gente acompanha bastante gente, assim, o cara até consegue colocar um shape, óbvio, de menor qualidade, mas, tipo, tendo uma rotina ajustada. Tipo, treina uma vez por dia, faz um cardio por dia, Sim. faz uma dietinha ali, pô, dá pra levar legal. Não, é Tem claro. vários cases que dá. Tem Só que, gente... tipo, pro nível de atleta, pra subir no palco que nem tu faz, cara, até que ser, tipo, o dobro, no mínimo o dobro disso. Sim. Não, sim, tem até muita gente que olha e pensa que é muito difícil, que é quase impossível colocar um shape bacana, mas o que eu faço é a nível competitivo, mas para colocar um físico legal, tipo... Aproveitando essa precisa pergunta sofrer do físico bonito, o verão estava chegando Nós temos um desafio, pra né? praia desce geral. Essa frase vai embasar o nosso podcast com a galera da academia. Nós temos um desafio, você deve estar acompanhando, inclusive, aí os conteúdos que nós estamos gerando, né? Tu Ih, tá como fazendo? assim? Puxando? Eu tô, né, cara? Eu recebi um elogio da minha sogra esses dias. Ah, não, mas sogra é que nem a mãe. A sogra também fala que o cara engorda. Né? Dependendo da sogra, dependendo da sogra, fala assim, mas deu uma engordada, É uma né? subidinha, né? Tá comendo é. umas cuecas viradas. Exatamente. Ih, mas Tem qual é isso. que é desse desafio Pois aí? é, o desafio a gente lançou aí pro nosso público que a gente vai perder 10 quilos, os dois juntos, obviamente. É dia 31/12. Então... Aham. Eu já botei 2 Oh. pra baixo. Olha aí, ó. Tu te vira aí, Vitor. 10 quilos, Mas né? temos que medir isso, né? Vamos Cara, fazer eu essa já medi lá. não, mas temos que Comecei filmar isso com aí, né? Tem que 97 comprovar quilos. depois, né? Ou assim, é cada um perder 10 quilos Não, ou não. entre Não, os dois? os 10 dois, quilos? entre os dois. Ah. Não, vamos pesar demais, né? Tu viu que ele ia dar uma botada, né? Não, mas como assim? Daí um perde 8 e um 2. O desafio é quem vê quem perde mais, né? Mas esse é o entendi. desafio. Inclusive, depois a gente vai lançar pra ti, lançar um desafio pro público já aqui também, pensei. né? Vai lançar um desafio aí que tu Pra pode você, lançar. Pro nosso... A pessoa que tá assistindo aqui ver, né? A gente já não combina nada com o participante. Não, né? A pessoa chega e fala na hora, ao vivo. meio sem pauta Não, mesmo, é. vai falar na isso hora. Mas, cara, é por isso mesmo. Zoeira à parte, cara, é uma coisa que a galera... Os projetos verão agora, nossa, bomba tudo. Sim. Bomba crossfit, corrida, Nossa, bomba lota tudo. as academia, né? Nutricionista, então não tem agenda. Cara, pensando nisso, assim, pra galera que tá querendo dar uma melhorada pro verão agora, tipo, o que tu daria de sugestão pra essa galera, assim? Já tipo, fica um desafio, é, né? Aham. e depois já vai Daqui a pro desafio também. Entendi. Cara, é que assim, ó, vou te falar que não... Difícil porque tem que olhar os Depende casos, de né? cada individualmente. caso, né? É, Mas exatamente. de forma geral. Não, mas eu vou te falar que não tem nenhum mistério, não tem nada assim de muito dificultoso que precisa ser feito. A grande dificuldade, a principal
dica e conselho que eu dou é conseguir manter uma constância, entendeu? Porque para botar um físico legal, não tem erro. Tu vai ter que treinar, tu vai ter que fazer a dieta e fazer o cardio. Só que a grande dificuldade que muita gente não consegue é que não consegue manter uma constância nisso, sabe? Acaba no longo do caminho se sabotando muito, acaba abandonando. E assim, não precisa ser algo muito extremo, sabe? Igual as minhas preparações para competir. Tu não precisa parar de ter vida social muitas vezes e tudo mais. Tu pode fazer os 70, 30, 80, 20% que a gente chama, sabe? Que é pelo menos de segunda a sexta tu conseguir manter essa rotina do treino, da dieta, do cardio e deixar só o final de semana pra curtir, né? Pra tomar um gole, pra sair com os amigos, comer um negócio diferente e tudo mais. Então a dica e o conselho que eu dou é só começar logo, né? Porque precisa de tempo, né? Então, para estar bem lá em dezembro, o bom teria ser começado em agosto, setembro, mas 2 meses aí, se fizer mais constante ainda... Daí, aumentar bastante o cardio. Exatamente. Mas o principal conselho que eu dou é começar logo, né? Porque já tá na hora e tentar ser o máximo constante possível, sabe? Legal. Eu ia te perguntar aqui, mas dentro das perguntas que a gente tem do briefing, mas pelo visto essa talvez seja a grande dificuldade, né? Eu ia te perguntar qual a dificuldade em relação a um aluno, por exemplo, que tu atende, né? Algo assim, mas deve ser isso, a constância realmente, seja, né, no treino ou seja na alimentação, isso, né? Exatamente. Essa é a grande dificuldade. É difícil de manter a constância e também de conseguir achar uma forma para chegar nesse ponto, né? Porque é difícil de introduzir esses hábitos, porque eu sei que são coisas meio desconfortáveis a se fazer, né? Eu conheço uma pessoa só, que me falou que é mais difícil treinar do que fazer dieta. A grande maioria das pessoas dieta, que eu conheço treinam, mas o erro, é muito mais fácil errar na dieta do que no com treino. certeza. Cara, eu, por exemplo, eu faço esporte todo dia, velho, sem falta, assim, de segunda a sexta é certo. Mas, cara, a dieta daí dá aquela flutuada, assim, 4, 5, 6 dias de boa, daí erra 1, 2, 3 seguidas, daí tu dá aquela bad, daí tu volta, assim. É que o treino é ali 1, 2 horinhas do dia, e a dieta e tudo mais é tipo o dia todo, a semana toda, por isso que é mais difícil de fazer. Exato. Fora que aí tu tem escapes, né? Tu tem alguém contigo que não segue a dieta, ou no final de semana, a família... italiano come um monte, então tem toda essas questões em torno, né? Me diz uma coisa, uma história engraçada, seja da tua carreira, do teu preparo, enfim, ou do teu dia a dia no trabalho, algo engraçado aí pra gente, a hora do entretenimento, alguma... Cara, algo engraçado... Tem acontecido contigo, alguma coisa assim, o inusitado, enfim? Não, eu consigo lembrar de uma situação do primeiro campeonato que eu fui competir, que cheguei lá tudo muito novo, né? Não sabia quase nada como é que funcionava e tudo mais, que eu quase fui desclassificado, mano, antes mesmo de subir no palco. Porque como é que funciona no campeonato? Tem o backstage, né? Que é onde os atletas ficam antes de serem chamadas as categorias e para subir no palco. Daí ali que eles fazem os aquecimentos, né? Tu vê eles dando um pump na musculatura, né? Fazendo alguns exercícios com peso livre, elástico, para entrar bem no palco para fazer as poses. Aí quando a gente chegou no backstage do estreantes da IFBB, que foi esse o primeiro campeonato, né? A gente viu que era um espaço que tinha muita gente lá, muito atleta, e tava meio ruim para ficar lá. Aí a gente procurou, viu que tinha uma outra salinha afastada ali, sabe? Que tava mais tranquilo, não tinha ninguém. Aí eu e o Conrado, meu sócio, que é meu preparador, a gente foi nesse canto ali para ficar nessa concentração, né, para fazer os aquecimentos e tudo mais. Daí a gente tava acompanhando pela live no YouTube as categorias, né, achou que ainda ia demorar para minha categoria ser chamada. Aí a gente tava lá fazendo os aquecimentos de boa, quando do nada eu começo a ouvir chamarem no microfone lá, atleta Maurício Maruzin Filho, aparecer no palco, compareça ao backstage em até 1 minuto, senão vai ser desclassificado. Daí, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Não tava entendendo nada, só fui correndo lá, que tava medo de não competir. Cheguei lá, eu tinha colocado a numeração no lugar errado da bermuda, que eu não sabia onde era. Cheguei tomando uma mijada, falando, ajeita esse número aí,
Daí o presidente da federação falando, isso aqui é só um campeonato estreante, se fosse um gaúcho tu já tava desclassificado, não sei o quê. Daí tem essa situação, que hoje é engraçado de lembrar, mas na hora eu fiquei muito assim, em choque, não entendia nada que tava rolando. Daí entre essas e outras aí que rolam, né? Às vezes nas preparações. Não rola uma briga ali no backstage, uma tiração ali um com o outro? Não, porque assim... Cara, os atletas, como tá todo mundo ali fazendo as mesmas coisas todos os dias e tudo mais, é muito fácil de criar amizade, conhecer gente, fazer contato. Tu acaba conhecendo muito atleta ali do backstage, que tu acaba criando muita amizade e tem contato até hoje, sabe? Legal. Então o pessoal ali é só bem competição unido. também, acaba gerando uma amizade. Porque todo mundo entende o quanto complicado que é uma preparação que o outro teve que passar e tal. Uma curiosidade, assim, até que eu tenho... Só pra mim tentar entender uma relação, assim, tipo, o que é um peso que tu chega com o teu shape, tipo, em fase off, tipo, sei lá, chegou a 100 quilos e tu compete com quantos quilos, assim, pra ter uma relação de Entendi. onde é que tu vai e volta. Então, cara, o meu off, assim, mais pesado, que foi pro um campeonato que eu subi no final do ano passado, a Copa dos Campeões da IFBB, que eu fiquei em segundo nesse, eu bati 95 quilos. E eu fui competir, né? Quando eu tava pronto pro palco, eu devia ter baixado para uns 82, 83. Caramba, cara. 12, 13 quilos aí quase. Isso. Eu comecei o off, né? Naquela época tava com uns 85, 86, daí subi até esses 95, aí depois a gente secou para esses 82, 83, daí eu tava pronto para competir, Caramba. né? E pro próximo agora, o próximo campeonato, tu tem uma meta já estabelecida, não tem? Então, eu vou te falar que na verdade eu não tenho nenhuma ideia de quando que eu pretendo competir de novo, porque agora eu tô num período assim que eu quero dar um bom tempo de descanso, sabe? Porque esse ano eu fiquei basicamente o ano todo em preparação, de janeiro até setembro em ritmo de preparação. Caramba. Porque eu ia competir o primeiro campeonato em maio, que ia ser o Campeonato Gaúcho da IFBB. Aí eu comecei a me preparar em janeiro, né? Só que daí o campeonato acabou sendo adiado por causa das enchentes, daquela época lá que teve os desastres. Acabou sendo jogado de maio para julho. Então uma preparação que era para ser de janeiro até maio, acabei estendendo mais 2 meses até julho, né? Daí eu competi em julho no Campeonato Gaúcho, daí fui me inventar de competir de novo em setembro. Daí eu fiquei tipo uma semana de descanso, daí já voltei no ritmo de preparação de novo. Aí chegou nas últimas semanas da preparação para esse último campeonato, eu já tava que não me aguentava mais eu mesmo, sabe? Já virou uma coisa que eu não tava mais gostando de fazer. Aí eu pensei, acho que é hora de dar um tempo. Então agora competir de novo, eu acho que vai ser só no segundo semestre do ano que vem, sabe? Porque também eu preciso... Tô querendo, né? E tô dando um foco maior agora em outras prioridades, mais na parte profissional, que é no empreendimento da academia, também na consultoria, porque a preparação acaba me sugando muito e não consigo dar o foco necessário para isso, né? Daí, questão de competição... vai fazer um offzão no período. Daí fazer esse off, mas sem meta de peso que eu quero bater ou, enfim... Nenhum objetivo em específico ainda, enquanto eu não resolvo essas questões e vejo de fato quando que vai ser o campeonato, né? Que é sempre interessante ter a data de quando que vai ser para montar toda a preparação desde do começo, né? Tu falou para nós que tu hoje compete de forma amadora, né? São campeonatos amadores. Esses campeonatos que você participa ou que título que você traz, isso conta alguma coisa para depois você se tornar um profissional na área? Entendi. Olha só, esses campeonatos que eu participei, na verdade, não contam assim para chegar no profissional, porque pelo que eu entendo, para virar atleta profissional, é preciso ganhar um campeonato amador que ele deu o Procard, que te torna um atleta profissional, né? Então, assim, digamos que não tem um sistema de pontuação no amador. Eu acho que o que pode ter são campeonatos que classificam para campeonato que dá esse Procard, entendeu? Entendi. Por exemplo, esse último campeonato que eu fui competir no Sardinha Classic, que é de outra federação, não é da IFBB, é um campeonato da NPC, que tem diferentes federações que promovem os campeonatos de fisiculturismo, né? Sim. Aí foi o meu primeiro campeonato pela NPC, essa federação diferente. É esse campeonato que eu fui, o Sardinha Classic, pelo que eu entendi, o campeão ele ganhava classificatória para um outro campeonato, que esse campeonato ia dar o Procard para o atleta virar atleta profissional.
entendeu? Então é basicamente assim que Ganhar esse funciona. Procard é um campeonato específico aí. Isso. Legal. Tem que participar e competir em um campeonato que dá o Legal, Procard, o cartão Procard, profissional. sim. Aí você vira atleta profissional. Legal. Basicamente assim Onde é que normalmente funciona. é esses campeonatos? Aqui no Brasil, enfim, mas em que estado normalmente? Então, são diversos estados que têm as federações de cada estado, né? Sim. Por exemplo, os primeiros campeonatos que eu competi, que foi da IFBB aqui do Rio Grande do Sul, eles tiveram os campeonatos que eu fui em Porto Alegre, lá no Salão de Atos da PUC. Legal. É bem legal lá o espaço. Aí lá eu competi no Estreantes, que foi o meu primeiro campeonato, que eu consegui levar o top 1, e na Copa dos Campeões, que foi esse no final do ano passado, que eu fiquei em segundo. E o Campeonato Gaúcho desse ano também foi lá. Aí, por exemplo, cada estado tem a sua federação, né? Daí esse que eu fui competir lá em Santa Catarina, que foi o Sardinha, daí essa outra federação, daí teve o campeonato lá em Balneário Camboriú. Então tem... Conforme a federação do estado. Exatamente, tem por todo o Brasil. Legal. E quem que é o teu atleta predileto aí, o teu tipo, uma inspiração, quem que tu mais gosta aí de acompanhar? Então, cara, o meu atleta favorito, assim, que eu sempre procurei pra me motivar, inspiração, é o Kaique, mano. O Kaique. Isso que a gente tava comentando antes, o Kaique Pro, que era atleta da Men's Physique, né, da categoria que eu compito, que agora foi pra Classic, porque eu admiro muito, assim, a mentalidade dele e o profissionalismo que ele encara, sabe? Realmente, ele é tipo um robozão, assim, tipo... O shape dele é um absurdo. Eu vi um vídeo dele ontem, velho. Até o Cariani, os caras estavam apavorados, assim, tipo, eu acho ele... só que ele tem meio que aquele negócio, né? Ele tá sempre muito bem, daí na preparação dá uns BOzinhos ali e vai errado. Tem isso aí que ele ficava... Bom, nossa senhora. Sim. É um fenômeno. Eu admiro, além do físico dele, essa mentalidade, o jeito que ele encara o profissionalismo mesmo, que precisa ser meio que robozão mesmo para fazer uma preparação como tem que ser feita. Daí ele, digamos que é o meu atleta favorito assim, da atualidade, né? Tem diversos outros atletas, né? Sim. O cara tem admiração e acompanha para se manter motivado, mas assim, o principal eu diria que é ele. Legal. Show de bola. Então tá, estamos encaminhando pro final, né? Cara, eu gostei muito. Bom é papo, um mundo muita que... dica. Cara, eu acompanho, assim, óbvio que sem profundidade nenhuma, mas eu acho um esporte, cara, muito massa, assim. Eu acho legal e eu admiro, eu acho que sei lá, por olhar muito esse lado da dieta, da disciplina, assim, que é extrema, né, cara? Sim, tipo, tem que chegar num nível de disciplina que é muito complexo. Então, eu acho que por isso é um dos esportes que eu mais admiro, assim, cara. Entendi. Em dia a dia. Filosofia de vida aí que tem que ter e tudo mais. Então, muito bom, cara. Baita papo. Não, da hora mesmo. Nossa, legal. bom demais. Nossa, muito. Nem vi passar aí. Nem vi passar. 50 minutos aí, bem rapidinho. E Pra quem tava quase tendo um ataque cardíaco. Tava nervoso, né? Pois é, acabei até esquecendo que tava sendo gravado aí e tudo mais. Que bom, cara. Show de bola. Muito obrigado pela tua presença aí. Imagina. Baitas dicas aí que tivemos e informações, conhecendo um pouco do mundo, né? Imagina. Do turismo. Eu que agradeço o convite por poder estar trazendo um pouquinho, né, do meu esporte, daquilo que eu amo fazer, né? E as portas ficam abertas sempre que quiser aí, tiver alguma novidade, alguma coisa nesse sentido, ou vai fazer uma competição, vai participar, enfim, estamos aí pra divulgar. Vamos meter uma preparação nós dois. Bora, ué. Bora lá. Só não vamos se apresentar em lugar nenhum. Bora botar o shape. E olha lá. Claro, frente do com a sua preparação. Sempre de camisa. Então tá, pessoal, vamos nos encaminhando então pro final. Agradecer ao pessoal que ficou assistindo até agora. Comentem aí o que acharam do episódio. Vamos deixar depois na descrição ali os contatos. Isso é importante, né? Não adianta só visualizar lá, ver o vídeo, né? Tem que curtir, se inscrever, receber notificações. Vão ter outras modalidades, né? Mas quem gostou, quem de repente tem intenção de começar a praticar fisiculturismo, é o episódio certo para estar assistindo aí. Vamos falar um pouco, então, encerrar aqui com nossos patrocinadores, né? Esse episódio
episódio, então, foi um oferecimento da Agência Vogue. Agência Vogue, toda a parte de marketing, eles cuidam, inclusive, das nossas redes sociais, do nosso YouTube, eles que estão cuidando de toda essa parte. Então, você que precisa fazer a identidade visual da sua empresa e tudo mais, é com eles na @Agência Vogue. E a Sede Studio, né? A casa aí do Sportcast, onde a gente tem aí toda a parte de técnica, estúdio para fazer conteúdo, gerar conteúdo, fazer seu podcast. Vem aqui que na Sede Estúdio, no @Complexo Sede, que fica aqui na Independência, número 800, sala 2, em Passo Fundo. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam aí mais esse episódio. Acompanhem nas redes sociais. Vão ter toda a parte de vídeos curtos ali, cortes aí do nosso papo. E acompanhem no Spotify e no YouTube. @sportcast.podcast. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.